Olha, sem brincadeira, já é acho que a 15ª vez que eu tô tentando gravar isso. Tá complicado, daqui a pouco eu vou desistir. Mas então, de novo, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo no ano passado, quando eu descobri que eu tava com uma trombose cerebral associada a uma fístula dural. A trombose cerebral é quando ocorre o entupimento de alguma veia cerebral devido à formação de um coágulo. No meu caso, o coágulo foi formado por causa do uso de anticoncepcional. Eu já tomava direto fazia 7 anos e aí eu tive muita dor de cabeça e não desconfiava que pudesse ser isso, mas no fim descobri que era. E a fístula é uma comunicação anormal entre artéria e veia. A fístula ela pode ser fabricada em ambiente cirúrgico, no caso de pessoas que vão fazer hemodiálise e outras situações. A minha fístula mesmo foi fabricada por Deus. Eu nasci com essa malformação e vivi com ela até os 26 anos, até eu ter um episódio aí bem esquisito que eu tive uma pane no sistema, mas até aí eu tava de boa. Minha circulação nunca foi normal, mas eu nunca me senti prejudicada por isso. Nunca senti nada que pudesse falar, nossa, tem alguma coisa errada na minha cabeça, a não ser a minha falta de memória normal. Tá, mas isso aí já é coisa de pisciano mesmo. Enfim, 3 meses antes de acontecer esse episódio meu da pane no sistema, eu já sentia dor de cabeça diária muito forte. Não tinha nenhum remédio que eu tomava que melhorava essa dor. Eu tomava ibuprofeno, eu tomava Novalgina, eu tomava Naramig, que é um de enxaqueca, e nada disso fazia nem cócega. Mas eu, teimosa, continuava tomando, achando que um dia ia melhorar, né? Um milagre de Deus. Porque eu não queria marcar médico. Simplesmente por isso. Porque na minha cabeça eu pensava, se eu marcar, vai demorar 1 mês, 2 meses pra eles me atenderem. E aí até aí a minha dor de cabeça passou. Só que não passou, né? Só fiquei 3 meses tomando remédio sem parar, sem a minha dor ir embora de jeito nenhum. Um dia eu tava trabalhando e sempre, né, sentindo dor de cabeça. Já tinha tomado remédio. Só que aí eu comecei a sentir que o meu olho direito tava muito esquisito. Como se tivesse uma luz branca muito forte nele, eu não conseguia enxergar o que estava na minha frente. Eu enxergava super bem com o esquerdo, mas o direito parecia que tinha alguma sujeira, alguma luz muito forte. Aí fui lavar o olho, olhei no espelho e tal, nada, não tinha nada esquisito visualmente. Aí, beleza, eu voltei pro meu setor e fui ler uma mensagem que alguém tinha me mandado. Quando eu fui ler essa mensagem, que era uma frase super simples, eu não entendi o que estava escrito. Tipo, uma palavra não conectava com a outra. Era como se eu nunca tivesse aprendido a ler. E aí eu falei assim, meu, tem alguma coisa muito esquisita. Aí eu falei assim, vou ligar pra minha mãe. Peguei meu celular e saí da minha sala pra conversar com a minha mãe. Quando ela atendeu, eu falei assim, eu tô passando mal. Mas o resto do que eu queria dizer simplesmente não saiu. Era como se o meu cérebro tivesse virado uma gelatina, como se eu tivesse desaprendido a falar de vez. Aí nessa hora eu já comecei a chorar, desesperada, porque eu falei, meu, o que que eu vou fazer, né? Na minha cabeça eu não conseguia nem pensar, porque era como se eu tivesse. Nossa, sério, foi muito esquisito, a coisa mais esquisita que já aconteceu na minha vida. É como se eu realmente tivesse desaprendido tudo que eu já aprendi na vida. Aí comecei a chorar, minha mãe meio ficou desesperada no telefone, né? Aí eu desliguei e fui falar com a minha chefe. Só que eu já entrei chorando, ela viu que alguma coisa estava errada e falou assim: eu acho que o seu lado direito do rosto tá querendo cair. Aí ela foi correndo para chamar a nossa médica do trabalho. A médica do trabalho veio, me examinou e ela achou também que pelos meus sintomas eu tivesse tendo algum tipo de AVC. E como eu trabalho em hospital infantil, eles me levaram de ambulância para o Hospital do Servidor Público, que é o IANSP. Chegando lá, eu já tinha passado dessa fase de não conseguir falar, eu já tinha voltado a enxergar e a falar quase normalmente. Fiz uma tomografia e alguns exames de sangue, ambos deram normais, então eu tive alta e vim para casa. Como eu trabalho no hospital, a médica que trabalha comigo falou assim, olha, vai procurar um neurologista porque isso que você teve não é normal. Então é melhor você pesquisar, né? Até porque já era para ter pesquisado há muito tempo, né? Então, como no IANSP, a minha consulta que eu tentei marcar era para mais de 1 mês depois, eu falei, vou marcar uma consulta nesses doutor consulta da vida e aí eu consigo mais rápido, né, fazer o exame, a consulta e tudo. Marquei para o dia seguinte, fui na consulta e ela me pediu para fazer uma ressonância magnética.
Eu fiz essa ressonância magnética no dia seguinte, e só que o laudo não tava saindo, tipo, eu ficava consultando na internet e não saiu o resultado. Até que eles me ligaram pedindo que eu fosse lá pra repetir o exame, porque da primeira vez eu fiz o exame sem contraste. Aí da segunda vez o médico pediu que eu fosse pra fazer de novo e fizesse com contraste, porque a imagem sairia melhor. Aí eu fiz com contraste, depois não demorou muito, eles liberaram meu resultado e ele falava de trombose cerebral e mais alguma outra coisa que agora eu não vou saber o que é, e mesmo que eu lesse eu não ia entender. Com o resultado na mão, eu informei a médica que trabalha comigo. Ela falou assim, bom, já que a gente sabe que você tem uma trombose, eu já vou me adiantar e pedir um outro exame que eu sei que ele é muito melhor pro seu caso. E pediu que eu fizesse uma angiorressonância magnética com contraste, que daí ia ver perfeitamente as minhas artérias e veias cerebrais. Aí ela falou assim, só que eu quero isso pra hoje. Eu quero que o exame saia hoje e o laudo também. Aí eu fiz no laboratório Fleury, em menos de 3 horas o meu resultado estava na minha mão. Aí eu liguei pra ela, falei o que estava escrito. E ela falou assim, bom, agora é o seguinte, você vai pegar e ir pro hospital direto que você tem que internar. Você não pode, agora que a gente sabe, você tem que ir correndo. Você não pode mais voltar pra casa e dormir lá, bela e feliz. Tem que simplesmente sair correndo. Aí eu pensei, não é possível que eu vou ter que voltar para aquele hospital que eu detestei tanto da primeira vez que eu fui. É tipo um hospital público, nossa senhora, é assim, o pronto-socorro é péssimo, não vou falar que era bom não, péssimo. Aí eu tava sem outro convênio particular. Aí eu ainda falei assim, não, meu, vou pagar uma consulta no hospital desses grandes e já que eu tenho trombose, eu pensava, eles vão me dar algum anticoagulante, né? E pra eu ficar tomando em casa e pronto, minha trombose vai se dissolver sozinha e beleza. Aí meus pais me levaram numa consulta com um neurologista no Hospital Nipo Brasileiro. Quando eu passei lá, a neuro leu meu exame e falou, bom, então você já sabe, né? Você vai ter que internar. Aí na hora eu pensei, meu Deus do céu, lascou, né? Porque eu não tinha outro convênio, além do IANSP. E não queria voltar pro IANSP de jeito nenhum. Comecei a chorar, porque a coisa que é mais fácil na minha vida é chorar. E aí, assim, internar em hospital particular, sem condição. A sua dívida já começa no mínimo em 10 mil para um dia, né? Imagina. Então eu falei assim, bom, já sei que agora eu vou ter que ir. Aí vim para casa, fiz uma mala e fui correndo pro Hospital do Servidor. Aí cheguei lá na sexta-feira, 10 horas da noite, internei e fiquei até segunda-feira sem saber mais muito o que eu tinha, porque quem me atendeu lá foi uma residente bem novinha, um amor de pessoa, mas ela falou assim pra mim, eu não posso tomar nenhuma decisão no seu caso, porque a minha chefe não tá aqui. A minha chefe volta na segunda-feira, e enquanto isso, o que eu posso fazer por você é te dar um remédio pra dor e ficar, tipo, observando. E junto com a aplicação daquele Clexane, que é uma injeçãozinha que eles dão em alguma parte gordurosa, tipo a barriga ou o braço, para impedir a formação de novos trombos. Então eu tomei Clexane, anti-inflamatório e remédio para dor, de sexta até segunda-feira. Segunda-feira eu tive contato com o meu primeiro neurocirurgião endovascular. Aí ele me contou que eu tinha essa fístula, que era uma coisa muito séria e que eu tinha que operar, e que no momento meio que a trombose ficou em segundo plano. O mais importante mesmo era tratar essa fístula. Aí ele falou assim, bom, então se prepara aí que a gente vai fazer um exame padrão ouro, que é a angiografia cerebral, no dia seguinte. No dia seguinte eu fiz esse exame, que eles puncionam a artéria femoral, que fica bem próximo da virilha, sobem um catéter que vai até a sua cabeça, até o cérebro, e aí eles vão injetando contraste e tirando fotos num aparelho de raio-x. Eles injetam contraste, falam assim, não respira, não se mexe, tira essa foto, aí beleza, passa para outra parte, não sei como, mas vai tirando foto aí de tudo quanto é artéria da minha cabeça.
Aí, quando termina esse exame, eles retiram o catéter e com as mãos eles ficam estancando o sangramento. Acima de onde foi o corte, eles ficam segurando por 20 minutos para parar de sangrar. E aí depois colocam um curativo e você fica 4 horas deitada sem poder se mexer para não correr risco de sangrar. Com o exame de angiografia na mão, eles fizeram uma reunião entre eles para decidir quando e como ia ser feita a minha cirurgia de embolização de fístula. Aí ela foi marcada para 2 dias depois, que o procedimento era basicamente o mesmo quem vê pensa que eu entendo. Pra mim era tipo parecido, porque era na mesma sala, com o mesmo equipamento, o catéter ia entrar pela mesma artéria femoral, ia chegar na minha cabeça, só que aí lá eles iam colocar um líquido embolizante para fechar e inativar a minha fístula. E parece que durante a cirurgia eles retiraram o meu coágulo lá que tava causando a minha trombose. Aí, depois da cirurgia, eles retiram esse catéter, novamente estancam acima do corte, ficam 20 minutos. Eu lembro que eu acordei passando muito mal, vomitei muito. E dói bastante, porque eles ficam 20 minutos te apertando e é uma dor incômoda, né? Mas que tem que ser feita. E aí, em seguida, me levaram pra UTI. Eu fiquei muito enjoada, não conseguia comer nada. Eu só conseguia comer gelatina e fruta. E fiquei 24 horas lá. Depois eu fui pro quarto, fiquei mais um dia e aí tive alta. Aí eu fiquei 20 dias em casa e depois eu voltei a trabalhar. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar hoje? Hoje eles me proibiram permanentemente de tomar qualquer tipo de hormônio feminino. Então eu não posso tomar anticoncepcional nem comprimido, nem aquele de adesivo, nem o DIU que libera o hormônio, um pouco de hormônio por dia. Eu não posso beber, eu não posso fumar e eu tenho que levar uma vida saudável, né, no geral saudável. E também não posso usar Naridrim, Aturgil, esses remédios aí que eu não sei se são vasoconstritores ou vasodilatadores, então eu não posso nada disso. Aí depois de 4 meses da cirurgia, eu fiz um exame de angiografia para controle. E aí nesse exame deu tudo certo, minha fístula tá fechadinha, 100%, nenhuma trombose, graças a Deus. E aí eles me deram alta da neurocirurgia endovascular por 1 ano. Então eu posso ficar 1 ano de boa, só tratando com a neurologia clínica, que agora eu não tô mais tratando lá no IANSP, porque aí eu resolvi fazer um convênio pago. Então, agora eu trato com a minha neuro do Hospital Beneficência Portuguesa. Ela me passou antidepressivo para tomar para controle da minha dor, que eu continuo sentindo algumas dores de cabeça. Elas são diárias, porém elas não são assim o tempo todo. Elas são algumas pontadas que eu sinto por dia. É uma pontada que vem muito forte, mas vai embora muito, vem e vai muito rápido. Então é incômodo, mas nem se compara ao que eu sentia antes. Aí eu tomo antidepressivo e propanolol, que não sei, porque farmaco foi uma matéria que, olha, foi péssima. Então não sei explicar. E aí daqui 1 semana eu vou fazer um teste para usar toxina botulínica como profilaxia da enxaqueca. É uma toxina que eu vou fazer com a minha neurologista, não é nada estético. Eu não sei onde que ela aplica, mas ela falou que tem tido bons resultados com os pacientes dela. E eu vou testar na semana que vem. E aí para tentar desmamar desse antidepressivo e desse propanolol, para ver se algum dia eu vou conseguir ficar sem remédio, se algum dia eu vou ficar 100% sem dor, fé em Deus, que isso vai dar certo. Mas por enquanto é isso. 1 ano de alta, tomando antidepressivo, vou tentar fazer o Botox e é isso aí. Agora, só vou falar mais uma coisa. Dor de cabeça não é brincadeira, tem que levar muito a sério, não faça como eu, que fiquei enrolando por 3 meses, tomando remédio, sendo que eu tinha uma coisa muito mais grave. E é isso aí. E aí eu não vou deixar o nome dos meus médicos nem nada, porque eu não pedi autorização para ninguém. Então, e eu não acho certo colocar o nome deles aqui sem eles saberem, tá? Mas agradeço a todos eles. Foi uma equipe que
que me tratou super bem, todos muito competentes e profissionais. E, bom, deu tudo certo no final. Estamos aí pagando com a língua novamente. Tchau!